PDT foi meu partido durante bons anos e desde minha juventude, primeira pelo lado do Brizola em si. Então eu estou aqui com vocês por uma razão eleitoral e por uma razão emocional. Para mim é fundamental eu dizer que tenho gente do PDT comigo. Segundo, na linha do que falou o Alencar, da mesma maneira que o Alencar quer descansar, mas de vez em quando diz, tem uma reunião aqui da microempresa, venha para o Espírito Santo. Tem uma reunião da microempresa, venha para Curitiba. Eu também, de vez em quando, eu penso em sair disso. Mas aí vem um e diz, caramba, não tem nenhum para defender a educação no Senado. E não tem mesmo. E tem mais. Essa renovação que estão falando, e que é um ponto fraco que eu tenho hoje, não me vem como renovação, a Leila é renovação, que está entrando. O Isalci, apesar de estar na política tanto tempo, é visto como renovação, porque não foi senador ainda. Essa renovação só tem 3 eleitos garantidos. Eunice Oliveira, Ronaldo Jucá e Renan Calheiros. Essa é a renovação que vai acontecer no Senado. E aquele de Minas, como é o nome? De Minas não, do Amazonas. O Jader Não, e o Jader também. Essa é a renovação, o Jader e do Amazonas, que a mulher dele assumiu. O Amazonina? Não, Amazonina não. Que é senador? Eduardo Braga. Essa é a renovação. Ou seja, os mesmos. Os mesmos ruins. Renan Calheiros, renovação. Os mesmos ruins. Renan Calheiros está, senador, Renan está liderando as pesquisas lá para o Senado. Não, ele e Eunício não estão mais disputando a eleição. Eles estão disputando quem vai ser o próximo presidente do Senado. Brincadeira, hein? E vai ser um dos dois. Isso aí eu assino embaixo para vocês me cobrarem. Não sei qual vai ser o presidente, mas vai ser um desses dois. O sistema que é o mesmo. Essa é a renovação. Aí, diante disso, eu não me sinto no direito de ir para casa por minha vontade. Se o eleitor mandar, tudo bem. Porque eu vou começar o meu discurso no dia seguinte à eleição dizendo, eu não me omiti. Não fui para casa neste momento. Por quê? Não é só por causa da educação, que para mim, e aí tem muito de Brizola e de Darcy Ribeiro, para mim eu sinto em todos os problemas. Não vamos resolver o desemprego sem educação. Podemos até fazer um programa de obras e criar emprego de peões, com salário mínimo. Isso não é emprego de verdade. Isso aí resolve mais socialmente como dar uma aspirina para a pessoa que está com tumor cerebral. Diminui a dor de cabeça. O outro problema é a saúde. Saúde tem um conteúdo alto de educação. Não só pela formação dos médicos, dos enfermeiros, dos paramédicos, mas porque uma pessoa educada tem mais chance de ter menos doença. Certamente. Até porque um analfabeto toma um remédio sem saber se é o que ele devia tomar. Ele toma acreditando em quem está junto, como também toma um ônibus acreditando em quem está junto. Como acredita que uma bandeira é do Brasil, acreditando que quem está junto diz está escrito ordem e progresso. Então, segurança tem a ver com a educação. Até porque uma parte dos que assaltam e matam nesse país, uma parte é por necessidade de sobrevivência, sobretudo os jovens, desesperados. Eu podia citar todos os outros problemas, todos, incluindo corrupção. Todo corrupto é educado. Mas foi eleito, por eleitores que não conseguiram ver, por falta de educação. Então, eu podia continuar citando tudo isso. Então, eu não tenho direito de sair. Ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir pôr esse país em ordem com educação, com saúde, com segurança, se a economia não funcionar bem. E a economia brasileira está em descalabro.
E não é só por causa do Temer, não, gente. É falso isso. Nem só por Dilma, nem Lula, nem Tá Fernando vindo, já Henrique. tempo, já. É uma história de irresponsabilidades e inconsequências Só está Que chegando gerou- no limite, né? que gerou um país uma incapacidade de competir lá fora, salvo o agronegócio. Porque ali teve educação da Embrapa para desenvolver a ciência. Teve educação para aqueles caras que manejam com computador os tratores. Alguns ainda dentro do Chegou trator, até lá, né? mas a maioria já fora, no escritório. Fora isso, nós somos um país que não consegue inventar nada disso aqui, nada. Nem do remédio. A fórmula disso deve ter sido importada, embora seja produzida aqui. Aí não tem futuro a economia. As regras para contratar pessoas, todos nós queremos, que protege o trabalhador que tem emprego, impedem desempregados de terem emprego. Porque hoje os investidores estão indo para o exterior, Paraguai, para a China. E não há mais como barrar isso, como havia até os anos 70 e 80. Hoje, com a globalização, o dinheiro sai e não tem governo que controle. A não ser que faça como a Coreia do Norte, que aí fecha tudo. Aí ninguém vai comprar sapato tênis importado, ninguém vai viajar, a classe média vai estourar e os próprios pobres com suas aspirações vão ficar frustrados. E só com ditadura se faz isso. Então eu preciso estar ali, eu sinto, pela educação, que eu acho que não tem outra maneira de construir justiça a não ser filho do pobre, numa escola tão boa quanto o filho do rico. Não vejo outra maneira. Todo mundo fala em distribuição de renda. Não se distribui renda de um helicóptero jogando dinheiro na favela, que acaba na primeira chuva, vira lama. A renda só se distribui através do cérebro. É colocando conhecimento no cérebro das crianças que a renda depois se distribui. Que quem tiver o conhecimento vai ter uma alternativa, uma oportunidade. Nós temos um grupo de riquíssimos nesse país. Já vi muita gente, vamos fazer uma política tributária. Tira do rico e dá para os pobres. Tem que fazer isso. Mas só tem um jeito de fazer isso. Tirar do rico, colocar para o professor, aí chega para o pobre. Mas diretamente do rico para o pobre, não chega. Primeiro, porque embora tenham riquíssimos, são tão poucos que quando você distribuir, vai dar R$100 para cada um. Por ano. Então não resolve. E segundo, porque ele consome isso e acabou. É o caso da Bolsa Família. Comeu aquilo, acabou. Se fosse a Bolsa Escola, aí você recebia aquilo para comer, mas ia para a escola e aprendia. Aí quando crescesse, teve uma distribuição, como se diz, estrutural da renda. E não só monetária da renda. Então, eu preciso estar lá para lutar por uma economia eficiente, porque a maioria está pensando apenas em tirar proveito das coisas. E hoje no Brasil, o que mais causa esse desastre é que nós dividimos o país em repúblicas, corporações, cada uma que é o seu. E o todo, ninguém está ligando. Acabou o Brasil e virou a soma de pequenas repúblicas. Cada sindicato se sente uma república. O Ministério Público se sente uma república. Cada grupo quer só para si. E isso impede o bom funcionamento do país. Eu não lia muito do que a Francisca falou. A única maneira de olhar de fato para o pobre é olhar para os filhos dos pobres, garantindo a educação. Claro, para isso tem que ter saúde, tem que ter comida. A Bolsa Escola dava comida, dava escola. Quando virou Bolsa Família, ficou só a comida. Aí a gente já tem netos de gente com Bolsa Família que continua precisando. Então, eu tenho que estar
a lá pela educação. É o que eu sinto. Para lutar pela eficiência econômica, que é difícil, as pessoas não entendem o que é que o país vai precisar fazer de sacrifício para sair dessa crise. Não sairemos sem sacrifício. O que a gente não aceita é que só os pobres se sacrifiquem. Mas tem que haver sacrifício de todos. Tem que apostar no médio prazo e não no imediato. Não tem saída daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Pode ficar menos ruim. Mas a construção do país novo leva tempo. Terceiro, tem que ter alguém, e já tem alguns que falam isso, a ideia de um desenvolvimento sustentável, equilibrado com a natureza, o que implica em certos sacrifícios para hoje. Não é possível que a gente não tenha senador que defenda a água. Tem que ter alguém que defenda a água. Para acabar a água. É uma questão de algumas décadas. Se a gente não tomar algumas medidas muito claras. Eu criei uma bancada da água. Mas não tem outros querendo ali defender um desenvolvimento sustentável. Quarto, é a questão da democracia com respeito à diversidade, com respeito às minorias. Tem gente que defende a democracia, mas não está ligado à diversidade, não está ligado aos direitos humanos. Tem outros até que defendem direitos humanos, mas não está ligado com a democracia. E quinto, não podemos esquecer, cuidar de Brasília. Eu dei em quinto. Cuidar de Brasília e não se preocupar com o resto são os deputados distritais. Como nas cidades são os vereadores. O senador, ele tem que pensar na República, defender a República. Até porque é um equívoco querer que Brasília seja um paraíso quando o resto do Brasil é um inferno. Não tem jeito. E eu digo mais, senador, além de defender, sentir na pele, ir lá para a base, lá Isso, sentir, porque falar é muito fácil, né? A gente que sente na pele, porque eu acredito que você sentindo o problema, você vai trabalhar bem mais para resolver aquele problema, porque você tem o conhecimento. Agora, ficar numa sala, bem geladinha, no ar-condicionado, só apontando o problema, é o que eu digo hoje em Ceilândia. Aparece muito candidato em Ceilândia, essa época, né? Cai de paraquedas lá, vem não sei de quê, eu sei que está lá em Ceilândia, falando em problema. Eu moro em Ceilândia, eu não aguento mais falar em problema, eu quero solução. Nem só em Ceilândia, como todas as cidades do Distrito Federal. Mas se lhe derem solução para amanhã em Ceilândia, não acredite, são mentirosos. Pois é o São que a gente... demagogos. É o que a Só gente... tem solução para Ceilândia quando o Distrito Federal todo tiver solução. E o Distrito Federal todo só terá solução quando o Brasil tiver solução. Não acredito que Mas dá. só falar, né, senador? Só falar Tem que não. trabalhar para conhecer o problema lá no topo, lá. E não só lá, no Nordeste, no São Francisco, que está acabando. Acabando. A gente não vai ter o Rio São Francisco daqui a 15 anos. Tudo isso tem. O que falta são políticos e políticas comprometidas. Políticos comprometidos com as políticas públicas. Porque a gente elege, confia no plano e depois ele só aparece de 4 em 4 anos. Aí fica difícil. E eu me considero um que está sabendo das coisas, que está indo lá e que tem 20 leis sancionadas. Para vocês terem ideia do que é 20 leis, eu sou o recordista de todos, desde 1988. Nenhum senador eleito desde 1988 conseguiu ter 20 leis sancionadas. Entre elas, o piso nacional do salário do professor. Quer que eu diga uma coisa aqui? Não serviu nada para Brasília, porque aqui todos ganhavam mais do que o piso. Graças a mim como governador. Mas 800 mil professores do Brasil aumentaram seus salários. São 800 mil que não pensaram em vir imigrar para cá. Então beneficiou o Brasil. É uma lei que está lá. E tem mais. Se vocês consideram de 1946 para cá, quando houve a primeira redemocratização, 88 foi a segunda, eu sou o segundo. Só tem um que teve mais do que eu. Em 70 anos. Em 70 anos. Só teve um senador que teve mais grande que eu. E de 68 para cá, 30 anos, nenhum. Isso é fazer coisa.
Isso é fazer coisa. Também, não só. Mas a lei que define que toda criança tem direito a uma vaga na escola, mais perto de sua casa, a partir dos 4 anos de idade, é minha. Que garante vaga até os 17 anos, depois que termina o ensino fundamental, é minha. Que garante o tamanho mínimo para um trabalhador doméstico, para acabar com as senzalas que tem nos apartamentos, é minha. Isso é trabalho de senador. E eu posso dizer que eu trabalhei pra caramba. Senador. Aí, cuidar de Brasília. Alencar, nenhum senador ou deputado tem mais emenda do que o outro. É mentira. Porque você tem o máximo que um senador pode apresentar de emenda. Aliás, são 2 limites, individuais e da bancada inteira. Você se junta com os outros e tem emendas. Se sozinho apresenta, tem emenda. Tem um limite. Só se um deles apresentar menos do que é permitido. Eu duvido que tenha um deputado ou senador que apresente menos do que é permitido. Por isso eu já apresentei 180 milhões de emendas. Agora eu não concentro a justificativa de ser senador nisso. Não considero que isso é a razão de ser. Até porque eu sou contra a emenda de parlamentar. Tem que acabar com isso. Quem define o orçamento é o governador, que manda para a Câmara Legislativa, o presidente, que manda para a Câmara Federal e o Senado. Esse negócio da gente apresentar emenda terminou virando o cara que manda dinheiro para uma ONG, o amigo dele, que manda para pavimentar a rua perto da casa dele. Eu não fiz isso. E muitas dessas não são executadas pelo governo. Que não foram propostas. Né? Não são executadas. E as emendas vão todas para a saúde e educação. Até porque tem um mínimo que tem que ser para a saúde. Esse governador que está aí, viu, Alencar? Um governador que está aí, não consegue executar as emendas que a gente faz. Exatamente. Eu coloquei 2 milhões para alfabetização e voltou. Voltaram. Aí de vez em quando chega alguém pedindo para a gente mudar daqui para outra coisa. Aí eu digo só se o governo pedir. Porque se eu fizer da minha cabeça, vou terminar beneficiando alguém que não devia ter emenda, Alencar. Agora, como tem, eu preencho tudo que é permitido. O que eu tenho dificuldade é ficar de pires na mão, pedindo aos ministros que liberem, que façam isso. Aí eu tenho, porque eu quero ser independente dele. Não quero ficar amarrado. O governador peça. O ministro, o secretário peça. Eu ponho e aprovo. Eu tenho emendas tanto quanto qualquer outro. Agora os outros só falam disso. Tem 2 que não falam disso. Não, 2 não, o Rebufo até que fala das emendas dele, eu evito falar. Mas tá aí, eu dei tanto quanto qualquer outro. Agora não fui despachante. Que aí eu fico devendo ao ministro. Senador, Fico devendo. só um minutinho, só continuar aí. É esse o problema. O senhor falou das 20 emendas e ninguém está sabendo dessas emendas. Não, 20 emendas não, 20 leis. O senhor tem que divulgar isso na televisão. Divulgo, falamos. Não, ontem era para aparecer, mas houve um erro, não mandaram. Mas divulga. É difícil que saibam das coisas. O número, Marcelo, eu não estou preocupado porque eles vão saber o número. O número no fim vão saber, tem 30 dias. O que eu acho que não vai dar tempo é de dizer essas coisas. Campeão de 30 anos de leis. Então nós vamos levar isso para a rua, vamos levar isso para a rua, né? Só um detalhe, quando eu digo lei, não é projeto de lei, não. Aí eu tenho 180. Estou dizendo leis sancionadas pelo Lula, pela Dilma, pelo Temer. Que são os presidentes do tempo que eu estou aí. O Fernando Henrique eu não estava. Sancionadas. São permanentes. Tem essas 180 que eu preciso estar lá para tentar aprovar. Uma delas é que de fato mudaria o Brasil, que é a federalização da educação de base no país. Essa é difícil, mas está lá, 12 anos. 12 anos, tá lá. Leva 10, 15 anos aprovar uma lei. Pois bem,
Diante disso, do mesmo jeito que o Alencar diz que não consegue se sair, eu não consegui sair. E estou aí querendo continuar na luta, para servir o país. O Carlos disse, eu moro no mesmo apartamento, mas com um detalhe que ele não falou. Nunca recebi ajuda de aluguel que tinha direito. Depois acabou isso. Para quem é do DF, não tem direito mais ao auxílio moradia. Felizmente, os deputados, mas tinha, durante os primeiros, sei lá, 4, 8 anos. Não uso carro, não uso verba indenizatória, até o salário eu abri mão no dia que eu me aposentei. Me aposentei como professor, ex-reitor, então não é aposentadoria qualquer, boa. Cheguei lá no Senado e disse, não quero mais o salário. Mas não fico fazendo propaganda disso. Porque isso é uma obrigação. Isso é uma questão de caráter, não é político. Agora aqui eu estou dizendo, peço que vocês espalhem por aí. Certamente. Mas não Vai ser vou o nosso ficar papel. fazendo discurso na tribuna por isso. Mas Inclusive por uma razão. Eu sou do DF. Se eu fosse da Bahia, de Pernambuco, de Minas, eu não ia poder fazer isso. Eu ia ter que ir toda semana no estado. Então tinha que pegar um avião com dinheiro do Senado. Você não vai poder pagar suas viagens toda semana. Quanto à viagem, eu só fiz uma viagem pelo Senado em 16 anos. E mandaram representar o Senado numa reunião do meio ambiente. Até me arrependo, porque eu não posso dizer nenhuma. Uma. Eu viajo menos que os outros. Agora eu tenho muito mais convite que os outros. Isso é verdade. Convite eu tenho demais, mas não viajo. Tem mais. Quando eu viajo, eu vou num dia e volto no outro. Nunca terei férias aproveitando viagem por conta do Senado. Nem um dia. Como é que vai divulgar isso? Eu não sei, é difícil. Nós vamos divulgar para o senhor. Sim, mas vocês não vão chegar a muita gente. Além disso, há uma raiva hoje de todo mundo que tem política, faz política. Há uma raiva. Eu pensei muito em não ser candidato. Em janeiro, eu tive uma pneumonia. Fiquei uns dias no hospital. Eu decidi ali não ser candidato. Falei até para muita gente que conheceu. Não serei. Inclusive porque eu sou contra você ficar muito tempo. Profissionaliza. Mas aí começa a ler jornal. Começa a ver noticiário. Começa a ver o próximo presidente ou vai precisar de mim lá fazer oposição, ou vai de mim para fazer apoio. Porque vai ser muito difícil os próximos anos. Ele vai precisar de gente com experiência. Tem outra coisa também. Começar a dizer que eu não uso essas coisas do Senado, me queima com os outros senadores. Não é da mesma. Se eu ficasse falando isso por aí, eu não tinha sancionado 20 leis, porque cada lei precisa do apoio dos outros. É um trabalho de formiguinha, Complicado, de apoio na complicado, comissão. Então, sou candidato, mas eu quero ser candidato com o apoio de vocês. Pelo lado emocional de ter o PDT comigo, falei para ele, eu disse. Falei para o Léo também, falei para o Michel. Tentei que o Michel fosse meu suplente, que era o que eu queria. Mas não deu para a gente estar coligado, porque não dava para a gente estar com o Rodrigo. Como muitos de vocês mesmo não querem estar. A maioria agora. Então não deu. Mas eu quero muito o apoio de vocês. Pelo lado emocional e pelo lado eleitoral também. Porque o meu senso de responsabilidade me faz não torcer para perder. Porque o meu comodismo faria torcer para perder e dizer, eu não me omiti, mas o povo quis renovar, Foi vontade deles. preferiu a Leila, que realmente é uma renovação do ponto de vista de cara nova. Não é? Verdade que os outros não são, nem o Zalci é novo, nem o Chico é novo, ela é. Então, eu diria, mas eu não vou torcer para perder, não. Daqui eu vou para um evento, depois para outro evento, depois para outro evento, de noite.
E de noite eu vou trabalhar nos programas, para ver se consigo divulgar essas coisas. Beleza. Principalmente o número do senhor, né? O número vai chegar, Marcelo, não se preocupe que chega. Aqui quem é que sabe o número da Leila? Esqueceu. Quem sabe? Vamos nem falar, Não, nem o falar. número do exaustivo. Lascou, bicho. Tem candidato que ainda não decorou o seu próprio número. Só 6233. Tá certo. Não, agora. Vai chegar. A minha Ó, preocupação, Lá minha tá no preocupação peito. são duas coisas. É chegar às informações que justifiquem querer votar em mim. Não o número. Esse chega. E a outra coisa é que queiram votar em mim por gostar e não por ser convencido. Na política, eu acho que o convencimento não dá voto. Muito. Como namoro. Você não convence parceiro ou a parceira a ficar com você. Não é por convencimento. É por amor. É por sedução. O candidato tem que seduzir. E aí precisa informar e seduzir. Eu estou achando que o difícil está sendo seduzir. Eu estou muito racional nos programas, nos discursos. E até funciona aqui a racionalidade. Mas em 30 segundos de TV não funciona a racionalidade. 30 segundos de televisão tem que ser um olhar. O primeiro amor. O senhor está precisando seduzir o eleitor. Então, essa dificuldade eu reconheço que estou tendo, mas a gente vai tentar superar. Até lá eu queria que vocês me ajudassem, fazendo críticas e corrigindo as críticas que os outros têm. E me dizendo como é que corrige. Às vezes até uma maneira que não dá para chegar a milhões, mas chega um e resolve. Cristóvão, pega o telefone, Cristóvão, eu estou aqui com um cara que disse isso de você, fala com ele. Ah, é bom. E eu faço isso, eu gosto de fazer isso. Fala com ele. Aí eu digo isso. Em geral, a pessoa desarma. Em geral, desarma. Distribuindo panfleto, que eu não tenho realmente. Eu estava vendo aqui, só tem duas coisinhas. Nenhum é panfleto explicando por que quero ser senador outra vez. Explicando como é que vai ser esse mandato. Vai ter diferença dos anteriores ou não. Eu confesso a vocês que eu não vejo diferença. Eu não posso chegar, eu preciso porque você é diferente. Eu vou ser igual. Agora, eu preciso de vocês e vim aqui por isso. Apesar de que o café e o bolo estavam muito bons. Agora é os votos. Mas agora vamos ao que interessa, que são os Vamos votos. ficar os votos. Ao mesmo tempo, para concluir, eu acho que tem que ser uma mão dupla. Eu quero que vocês digam o que é que eu posso ajudar cada um. Eu gravei com Gadelha, mas ele está dizendo que não colocaram ainda, eu já reclamei. Me disseram que todos foram entregues. Eu disse, não, aqui está o Gadelha, já respondo aqui, o Gadelha está aqui e disse que não. Gravei com Gadelha, eu estou disposto a gravar com os candidatos que quiserem gravar, para a internet, obviamente, e não para a televisão. Vamos aproveitar. Material. Na medida do possível, eu topo discutir, fazer um panfletinho conjunto. Não tenho muito recurso, Não, o que tiver. mas o que tiver já Falou, ajuda. Agenda, são três coisas, agenda em conjunto, material e de gravar para a internet. Eu estou pronto. Precisa saber? Material não foge por causa da coligação. Não pode. Material. Essa coligação. As matérias têm que ser Não, ele individuais. fez a colocação de produzir, de ajudar a produzir para a gente sair junto. Sempre tem Produzir uma para sair maneira. junto. Aí o advogado desculpa. Produzir Se ele pra sair disser que junto. não tem jeito, a gente não faz. Mas tem jeito. Produzir do senhor para sair junto com o nosso. Pronto, faz dois separados e Tem que sair distribui junto. É isso. Por isso que nós já temos, é só colocar o senhor agora lá e depois fazer o lugar dele. Agora, eu preciso de um coordenador de vocês que se encontre com o meu pessoal. O Gonzales pode fazer isso, o Alencar pode fazer isso, o Célio vai me ajudar na agenda. Agenda, material e vídeo para a internet. Três coisas que eu estou disposto a fazer com vocês, na medida do possível. Precisa ter um coordenador, cada um procura individualmente. O Gonzales, por exemplo, e a gente vai junto. É isso que eu tinha para dizer, e mais uma vez obrigado ao Marcelo, a esposa dele. Cadê? Vamos agora. Está lá dentro, e espero que a gente ainda tenha outra reunião como essa, daqui a uns 10 dias, 15 dias,
para ver como é que a gente faz. Vamos fazer a agenda conjunta. Eu vou agora dedicar um dia inteiro a cada cidade. Vou chegar de manhãzinha e sair de noite, inclusive almoçando lá. Vou começar a segunda. Dia 12 nós queremos o senhor lá na Ceilândia, dia Dia 12. 12 pode ser. 12 na Ceilândia. É isso, pessoal. Ok, muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês, mas ainda tem tempo, se tiver